Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Book It Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje nós vamos falar de The Way of Kings, do Brandon Sanderson, um livro de alta fantasia que foi publicado em 2010. E esse é o primeiro livro da série The Stormlight Archive, que vai ter 10 livros, tá? Até agora 4 já foram publicados, né? Depois de The Way of Kings vem Words of Radiance, Oathbringer e Rhythm of War. E essa série vai começar a chegar ao Brasil em 2022 pela editora Trama. Então vamos lá. Aqui nós estamos em um mundinho chamado Roshar, que é um mundo todo de pedra, assim, né? Que os seres humanos e as plantas e as criaturas fazem o que é preciso para sobreviver, né, nesse ambiente físico que pode ser um tanto hostil. É um mundo também assolado por tempestades devastadoras, tá? Que tem uma razão de ser, mas enfim, a princípio mais um fenômeno físico ali, né? Enfim, pra acabar com a vida das pessoas, basicamente. Mas o mais importante de tudo é que esse é um mundo basicamente que foi abandonado, né, pelos deuses, que aqui eles não chamam de deuses, né, mas assim, criaturas poderosíssimas que tinham aqui, que, enfim, tinham toda uma magia que ajudava a manter os inimigos, né, longe. Esses inimigos são personificados em uma criatura que eles chamam de Voidbringer, mas isso, assim, é um passado muito distante, tá, e vocês vão entender porque eu tô falando isso. Então, assim, esse é um mundo, né, deixado assim para os seres humanos, para as poucas manifestações de magia que ainda tem, né? Nós temos, por exemplo, armaduras que funcionam com Stormlight, né, luz de tempestade. A gente tem alguns apetrechos ali que, enfim, podem, né, canalizar a luz. Tudo aqui funciona através dessa luz, né, das diferentes luzes e tal. Mas, assim, basicamente é um mundo quebrado, é um mundo em que a religião é muito discutida, né? O Brandon Sanderson sempre traz isso, aliás, nas histórias de fantasia dele. Então, enfim, um passado um pouco menos distante, a gente teve ali uma tentativa de governo religioso que não deu muito certo, né? Então é um mundo em que a religião pisa em ovos, né, para fazer suas manobras políticas, é um mundo em que os reinos estão sempre em conflito e, enfim, aquele conflito um pouco velado, sabe? Mas aí vem o principal aqui, né? O que nós acompanhamos basicamente nesse primeiro livro é o confronto entre um reino muito poderoso chamado Aletkar e um povo chamado Parshendi, por causa de um evento que eu não vou dizer o que é, porque esta é uma resenha sem spoilers, e é um evento que a gente vê se desenrolar no primeiro capítulo, então acho legal, enfim, chegar até o fim dele sem saber muito. Bom, e aí todo o exército, né, de Aletkar basicamente foi para um lugar lá chamado Shattered Plains, que é um lugar, se é que é possível, em que a natureza física é mais hostil ainda, né, tem grandes depressões, enfim, grandes buracos mesmo, e isso vai ser importante, né, para movimentação dos exércitos, e aí vão lutar contra esses Parshendi, que é um povo que ninguém entende muito bem, ninguém sabe muito bem de onde veio, né, por quê, que, enfim, manifestou a hostilidade que manifestou para começar essa guerra e tal, mas vão lá lutar. E aí essa guerra já está se alongando, né, há muito tempo, quando a nossa história começa. E a partir daí a gente vê esse mundinho se abrir, né, a gente vê os líderes, alguns perdem o foco, né, do motivo principal porque essa guerra está sendo travada. Então aí nós temos descobertas, nós temos intrigas, até mesmo traições, né, nós temos inclusive visões, né, no sentido mais metafísico possível da palavra, que podem até mudar o rumo dessa guerra. E tudo isso vai sendo, pra mim essa é a maestria, né, do Brandon Sanderson, tudo isso vai sendo colocado pra gente ao mesmo tempo em que está sendo colocado para os personagens. Então eles também percebem que talvez tenha alguma coisa maior acontecendo ali, que talvez aquilo, né, toda aquela guerra que é o principal motivo da existência deles, na verdade talvez seja só uma parte
de um todo que pode piorar muito o mundo em que eles vivem. E essa história ela é narrada do ponto de vista de alguns personagens, né? Nós temos alguns pontos de vista diferentes e eu queria falar um pouquinho sobre eles, mas antes eu vou ler o que tá aqui atrás, ó, que aparece como sinopse, porque tive muita dificuldade de fazer essa sinopse desse livro, tentando assim não entregar muita coisa, mas eu achei legal o que tá escrito aqui atrás, é bastante poético e acho que ajuda a complementar o que eu falei sem entregar muito. Então vamos lá, em livre tradução. Eu anseio pelos dias antes da última desolação, antes dos arautos nos abandonarem e dos cavaleiros radiantes se voltarem contra nós. Quando ainda havia magia a enrochar e honra nos corações dos homens. No fim, não foi a guerra, mas a vitória que se provou o maior teste. Será que nossos inimigos veem que quanto mais lutavam, maior era nossa resistência? Fogo e martelo forjam uma espada. Tempo e negligência a enferrujam. Assim, nós conquistamos o mundo e, no entanto, o perdemos. São 4 os que agora observamos. O cirurgião, forçado a abandonar a cura e lutar na guerra mais brutal do nosso tempo. O assassino, que chora enquanto mata. A mentirosa, que veste o manto de sua professora, de sua, enfim, mestra, sobre um coração de ladra. E o príncipe, cujos olhos se abrem para o passado distante, ao mesmo tempo em que sua fome de batalha desvanece. Um deles pode nos redimir, um deles pode nos destruir. Enfim, eu gosto muito desses parágrafos, acho que eles resumem muita coisa, porque do sentimento desse livro, né, que é basicamente você não entender nada, mas você sentir que você tá começando a compreender o funcionamento desse mundo, né? Esse livro ele é muito assim, ele tem 1250 páginas, tá? Ele é enorme. Realmente o começo desse livro eu achei muito difícil de entender, porque aqui você tá, né, num mundo que tem suas próprias regras. Então tem vários termos, várias palavras que pertencem a esse mundo e só a ele. Então até você entender, né, como tudo isso funciona e tal, a construção é lenta. O Brandon Sanderson, ele adora uma construção de mundo e ele faz isso de forma, assim, magistral pra mim, mas é bem devagar, assim, ele vai te dando migalhas mesmo, tá? Uma informação a cada capítulo e você que lute pra juntar tudo e fazer isso tudo fazer sentido na cabeça. E aí, conforme, né, a história vai acontecendo, vai passando, você percebe que os personagens, eles quase que sabem tanto quanto você. Que eles entendem como funciona a vida deles. Mas todos os acontecimentos que levaram eles até aquele momento são muito obscuros para eles próprios. Então, assim, tem muitas coisas de religião que, por exemplo, são interpretadas de maneiras diferentes por pessoas de locais diferentes desse mundo. Mesmo esse conceito básico que aparece aqui no primeiro parágrafo, né? Os arautos nos abandonaram e os cavaleiros radiantes se voltaram contra nós. Mesmo isso é questionável e questionado, então, assim, é um mundo que realmente tem muito potencial para se desenvolver e eu tô ansiosíssima pelo próximo livro. E aí, só pra terminar essa parte da narrativa, né, conforme você vai vendo que tem alguma coisa ali maior se desenrolando, né, começa a criar essa expectativa, ai meu Deus, algo vai acontecer, tem algo em movimento aqui e tal. E aí, lá no final do livro, parece que tudo começa a desandar, né, tudo começa a acontecer. Então, no final eu fiquei, meu Deus, preciso do próximo agora. Pra terminar, eu queria falar um pouquinho dos pontos de vista do livro, né, sem spoilers, só pra, assim, situar, porque eles são muito interessantes, eles mostram partes diferentes desse mundo e de pensamento. Bom, então o primeiro que a gente tem é o Kaladin, que quando a gente conhece ele tem esse apelido de Stormborn, né, nascido da tempestade. E ele é um personagem, assim, ele é o favorito do Brandon Sanderson, né? Pelo menos nesse livro, porque os capítulos dele são longuíssimos. Ele é o personagem que tem o maior número de flashbacks, assim, não preciso contar pra saber, eu tenho certeza absoluta disso. E ele é o que tem o maior desenvolvimento também. O Kaladin do começo do livro é muito diferente do Kaladin do final do livro. Então ele realmente sofre uma grande evolução, assim. E é um personagem que a gente passa muito tempo na cabeça dele, tentando entender os motivos dele. Aliás, ele acaba sendo mais fácil, né? Porque a gente passa tanto tempo com ele
que você entende facilmente, assim, de onde ele vem, né, a personalidade, o caráter dele e o que ele quer da vida. Aí depois vem ele, assim, o maior de todos, Dalinar Kholin. Dalinar, ele é tio do rei, ele é um grande guerreiro, um dos líderes, né, do exército de Aletkar, que tá lá lutando a guerra. E ele é incrível, ele é sensacional. Tem umas coisas acontecendo com ele aqui, sabe? Que ele não sabe se são reais ou não, né? Então, assim, será que eu tô imaginando? Será que eu tô ficando louco? E esse é o grande dilema dele durante essa história. Mas é através dele que a gente tem os grandes vislumbres de coisas do passado. Então, eu gosto muito da perspectiva dele. Eu acho que é a minha favorita. É a minha favorita, mas eu vou falar de uma outra daqui a pouco também. Mas assim, pra história de Roshar, pra construção de mundo, eu acho que a perspectiva dele é a mais complexa. E atrelado ao Dalinar, em alguns capítulos a gente tem também a perspectiva do Adolin, que é o filho mais velho, né, do Dalinar. Também um ótimo guerreiro e, enfim, o herdeiro direto, né, do pai. E o Adolin é um personagem que eu ainda não consegui amar. Eu quero amá-lo, tá? Eu acho que eu vou conseguir amar esse personagem muito em breve, mas ele é um personagem que ele é um pouco incógnito pra mim, sabe? Eu não formei ainda a personalidade dele na minha cabeça, porque ele faz duas coisas nesse livro. Uma, flertar com todas as mulheres que passam na frente dele, e a segunda é se preocupar com o pai, né? Eu falei que o Dalinar tá passando por umas coisas ali, e aí o Adolin se preocupa com o pai, basicamente é isso que ele faz. E aí ele adota duas posturas também, né? 8 ou 80. Ou ele tá surtado, gritando com o pai, falando, pelo amor de Deus, homem, para com isso. Ou ele aceita tudo que o pai fala. Então, assim, é um personagem que pra mim ainda precisa de mais desenvolvimento. Bom, e aí em seguida nós temos uma perspectiva de uma pessoa que não está na guerra e que vai fazer coisas que não estão, a princípio, diretamente atreladas à guerra, né? Mas, enfim, vai ser muito interessante também, que é a Shallan, que é basicamente... ela é de uma família meio decaída, então ela acaba indo pra um lugar lá chamado Kharbranch estudar com uma pessoa maravilhosa, com ninguém mais, ninguém menos do que Jasnah Kholin. O sobrenome é familiar, sim, ela é sobrinha do Dalinar, prima do Adolin e irmã do rei. Então, assim, a jornada da Shallan, ela me incomodou um pouco no começo, porque ela tem uns problemas de família, tá? É por isso que ela vai lá atrás da Jasnah. Mas o plano dela, assim, é tão absurdo, um plano que ela tem lá. Eu achei ele tão impossível de acreditar desde o começo que eu fiquei, não é possível, não é possível. Mas é claro que sofre reviravoltas, né? Temos várias reviravoltas nessa narrativa aqui da Shallan. E eu agradeço essa perspectiva dela, porque me deu a oportunidade de conhecer a Jasnah, que é absolutamente a maior. Assim, ela é a princesa herege, tá? No mundo religioso, no mundo extremamente religioso, que acredita num ser todo-poderoso, né? Eles chamam de Almighty. Ela é a princesa herege, ela é estudiosa, que fica o tempo todo debruçada sobre livros e investigando coisinhas que... a gente não sabe muito bem o que são a princípio, mas depois nós vamos descobrindo mais pro final. Enfim, mas a perspectiva da Shallan, eu acho que ela é interessante por apresentar a Jasnah. A Shallan mesmo, ela me lembrou muito as duas personagens femininas de Warbreaker. Eu acho que ela tem um pouquinho de cada uma daquelas personagens. Então, assim, não foi uma coisa que eu nunca tinha lido antes no Brandon Sanderson, sabe? Eu achei que ele puxou bastante daquela... Na verdade, eu não sei qual livro foi escrito primeiro, mas assim, eu achei que a Shallan puxa bastante das duas personagens lá. E, enfim, eu gosto dela, eu gosto da personagem, mas ela não é nada de extraordinário, por enquanto. Por enquanto, porque, como eu disse, coisas acontecem, reviravoltas, e ela pode se tornar muito interessante daqui pra frente. E, por fim, a gente tem uma perspectiva da qual eu não vou falar muito pra não entregar muita coisa, né, que é do Sisette, que é, como diz aqui né, nesse resuminho, nessa sinopse, e aqui atrás é o assassino que chora enquanto mata. Então, bom, partindo do princípio de que ele mata, mas chora, a gente já entende que tem alguma complexidade ali nesse ser. É um personagem que também você não entende muito, por enquanto, da onde veio e pra onde vai, mas ele
as ações que ele pratica são importantes para a história, embora às vezes nem ele mesmo saiba porque ele está praticando aquelas ações. Basicamente é isso. Então também é um personagem do qual eu espero muito mais. O jeito que termina esse livro, eu acho que esse personagem vai ser muito importante no próximo. Então é isso, gente. Isso é tudo que eu podia contar pra vocês sem dar spoilers, mas basicamente eu amei demais esse livro. Uma baita alta fantasia, construção de mundo, assim, aquele nível altíssimo de Brandon Sanderson. Então, 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu já quero ler o próximo pra ontem, já devia ter começado, assim, sabe? E esse livro está chegando, né, ao Brasil, então eu recomendo muito. Fica aí minha recomendação de fantasia que tá saindo em português muito em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link, que tá aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!